Fala galera, beleza? Eu sou o Peter, sejam muito bem-vindos ao canal e bora para a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos resolver exercícios dos conteúdos apresentados na aula de tensão e corrente elétrica. Se você está chegando em nosso canal agora e ainda não assistiu às aulas de tensão e corrente elétrica, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Corre lá para você ficar por dentro da parte conceitual. Os exercícios que serão feitos são os de número ímpar do nosso livro Introdução à Análise de Circuitos, do Robert Boylestad. Eu estou utilizando a 13ª edição. Então, bora para os exercícios. Agora nós vamos resolver os exercícios sobre corrente elétrica. O exercício número 13 do livro texto. Calcule a corrente em amperes se uma carga de 96 milicoulombs passar através de um fio em 8,4 segundos. A gente sabe que intensidade de corrente elétrica I é igual à quantidade de carga Q que passa por um condutor através do tempo. Carga é dada em coulombs, tempo é dado em segundos. No caso do exercício aqui, foi me passado a quantidade de carga, 96 milicoulombs, então eu tenho o Q, e também foi passado o tempo, 8,4 segundos. Então é uma simples aplicação de fórmula. Eu tenho que a intensidade de corrente I é igual à minha carga, 96 vezes 10 a menos 3 coulombs, né? 10 a menos 3 é 1 milho, sobre 8,4 segundos. Então, eu tenho que a minha intensidade de corrente é igual, pegando a calculadora aqui, 96 expoente menos 3, 96 mili, dividido por 8,4 segundos. Eu tenho aqui 0,011428571. Toda vez que a gente tem esses números aqui, no caso da calculadora científica, basta pressionar a tecla de engenharia que ela já vai trazer para a gente em notação científica. Então ficou 11,428 vezes 10 a menos 3. Arredondando a terceira casa, como a quarta casa é um 5, fica 11,429 mili, no caso aqui, intensidade de corrente elétrica, coulomb por segundo, carga por tempo é ampere. Então eu tenho que minha intensidade de corrente elétrica é 11,429 microampere. Então eu tenho aqui que a minha intensidade de corrente é 11,429 miliamperes. Questão número 15. Se uma corrente de 40 miliamperes é mantida por 1,2 minutos, quantos coulombs de carga passam pelo fio? Mais uma vez, aplicação de fórmula. Eu tenho que a intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga pelo tempo. Foi me passado aqui a intensidade de corrente, 40 miliamperes, e também foi passado o tempo. Aqui a gente só tem que observar o seguinte: o tempo do enunciado foi dado em minutos, mas na fórmula a unidade do Sistema Internacional de Tempo é segundos. Então, primeiramente, eu tenho que converter 1,2 minutos em segundos. Eu tenho que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, basta multiplicar 1,2 por 60 que eu vou ter a quantidade de tempo em segundos que vale 1,2 minutos. Então, o meu tempo em segundos é igual a 1,2 vezes 60, 72. Então, o meu tempo é 72 segundos. De posse dessa informação, eu posso fazer a aplicação na fórmula. O que o exercício pede é a carga em coulombs. Então, eu tenho que isolar a carga na minha equação, na minha fórmula. Então, eu tenho que, vou pegar aqui o tempo que está no denominador e vou passar para o lado de lá multiplicando. Então, vai ficar carga é igual a intensidade de corrente vezes o tempo. A minha carga elétrica é o que eu quero, é igual a intensidade de corrente, 40 miliamperes, 40 vezes 10 a menos 3, vezes o tempo, 72 segundos. A minha carga elétrica, então, é 40 expoente menos 3 vezes 72, 2,88 coulombs. Então, né, se uma corrente de 40 miliamperes ela for mantida passando por um fio condutor por 1,2 minutos, ou seja, 72 segundos, vai ser movimentada uma quantidade de 2,88 coulombs por esse fio. Exercício número 17. Se a corrente em um condutor for constante e igual a 2 mA, quanto tempo será necessário para 6 milicoulombs de carga passarem pelo condutor? Intensidade de corrente é igual à quantidade de carga sobre o tempo. No caso aqui, ele está perguntando qual é o tempo, qual vai ser o tempo necessário. Então, a primeira coisa, eu vou isolar aqui o tempo. Tempo é igual, vou passar a corrente dividindo. Tempo é a quantidade de carga dividido pela intensidade de corrente. Substituindo na fórmula, eu tenho que o tempo é igual a quantidade de carga 6 milicoulombs sobre a intensidade de corrente 2 mA. Eu tenho que o tempo é igual a 6 dividido por 2, 3,
vezes uma divisão de potência. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 3. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 3 menos 3 fica menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 é 0. Coulombs por ampere, segundo. 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. 3 vezes 1 é 3. Então, o meu tempo é igual a 3 segundos. Então, o tempo necessário para que seja transferido, 6 milicoulombs de carga por um condutor que tem uma corrente circulando de forma constante de 2 mA será de 3 segundos. Exercício número 19. Quantos elétrons passarão através de um condutor em 5 minutos e 30 segundos se a corrente for de 4 mA? Esse exercício segue o mesmo padrão. Intensidade de corrente é igual à quantidade de carga sobre o tempo. Só que aqui eu tenho que observar o seguinte, o primeiro ponto, o tempo foi dado 5 minutos e 30 segundos. O padrão do sistema internacional é segundos, então eu tenho que converter esses 5 minutos em segundos e somar com os 30 segundos que eu tenho. 1 minuto é 60 segundos, então o meu tempo total é igual 5 minutos vezes 60 segundos, 5 vezes 6, 30, então 300 mais 30, então 330 segundos. Então esse é o meu tempo. E aqui, uma outra observação que a gente tem que ter é o seguinte, o autor ele não pergunta qual a carga elétrica vai passar pelo condutor, mas ele pergunta quantos elétrons vão passar por esse condutor. Então a gente tem que lembrar da seguinte informação, a unidade de carga é o coulomb. Um coulomb possui uma quantidade gigantesca de elétrons. Então a gente vai relembrar aqui que, da nossa aula de corrente elétrica, a unidade de carga elétrica, ela é o coulomb. E um coulomb, ele vale 6,242 vezes 10 a 18 elétrons. Então, ele quer saber quantos elétrons tem. Então, eu vou descobrir pela fórmula a quantidade de coulombs, depois eu vou multiplicar por esse número para saber a quantidade de elétrons. Então, eu vou isolar aqui a carga elétrica na equação. Carga é igual, pega o tempo que está aqui, passa para lá multiplicando, fica intensidade de corrente vezes tempo. Eu tenho que carga é igual, a intensidade de corrente foi dada 4 mA, 4 vezes 10 a menos 3 ampere, vezes o tempo que é 330 segundos. Fazendo essa conta aqui, eu tenho que 4 expoente menos 3 vezes 330 é igual a 1,32 coulomb. Só que o autor ele não quer saber quantos coulombs de carga tem, ele quer saber quantos elétrons vai passar. Então eu tenho que 1 coulomb vale 6,242 vezes 10 a 18 elétrons. Então 1,32 coulombs vai valer quanto? Regra de 3. Então eu faço que, voltando aqui na calculadora, 1,32, que é a quantidade de coulomb, vezes quantos elétrons tem em cada coulomb, que é 6,242 vezes 10 a 18. Então, eu tenho que 8,239 vezes 10 a 18 elétrons. Então, a quantidade de elétrons vai ser igual a 8,239 vezes 10 a 18 elétrons, circulando, passando por esse condutor durante 5 minutos e 30 segundos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final. Aproveite para curtir essa aula e se inscrever em nosso canal, além de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Um grande abraço, valeu!